Tudo bem, pessoal? Então, continuando com os vídeos, no vídeo anterior, o L300, eu passei uma série de conceitos e ideias referente ao controle de iluminação arquitetural. E nesse vídeo agora, no 301, eu vou mostrar os produtos que a gente fabrica aqui na LumiKit para fazer esse controle. Lembrando que se você não assistiu o vídeo anterior, que é o L300, é interessante assistir. É um vídeo extenso, só que ali tem uma série de conceitos, fala sobre os protocolos. Então, o que está naquele vídeo lá é a base para esse vídeo aqui, para poder entender melhor como é que esses produtos para controle de iluminação arquitetural vão funcionar. Esse vídeo aqui ele também é ainda teórico, então é basicamente aqui nos slides, e os próximos vídeos aí eu vou mostrar um pouco mais na prática como fazer efetivamente o controle, a programação, a ligação. Então vamos lá. Aqui na LumiKit a gente tem três metodologias diferentes de controle. E por que isso? Porque existem projetos bem simples até os muito complexos. Então não adianta eu ter uma solução só para resolver todos os problemas, porque de repente aquela solução muito complexa não vai se adequar num projeto muito simples por uma questão de custo. E da mesma forma, aquela solução mais simples, ela não vai ter todos os recursos para atender uma solução completa. Então, a gente trabalha com essas três metodologias. Em cada uma delas, a gente tem daí os produtos diferentes. Então, a primeira delas é um sistema offline, vou mostrar em seguida. Aí a gente tem o sistema online, que ele suporta até 8 universos sem ter equipamentos do tipo Moving Head. Por quê? Porque esse tipo de equipamento aqui ele exige que o controlador trabalhe com os movimentos. E esse sistema aqui no meio ele não faz isso. Ele vai controlar somente luminárias, projetores RGB, RGBW, Amber, enfim. Ele não permite fazer o mapeamento nesse sistema e dá para usar Pixel LED usando o controlador LED Gen, que vai gerar daí os efeitos. E por fim a gente tem um sistema mais complexo de todos, que é o sistema online. Então ele suporta mais que 8 universos, na verdade são até 255 universos DMX, também dá para expandir ainda se precisar. Pode ou não ter moving heads e pode ou não trabalhar com mapeamentos. E se for Pixel LED, como trabalha com mapeamento, também dá para fazer direto nessa última metodologia aqui, nesse último sistema. Pode usar tanto o LEDGen ou fazer um mapeamento direto. Então vamos entender melhor o que são essas três metodologias e quais são as soluções que a gente tem para cada uma dessas metodologias aqui. Bom, o sistema offline, como é que vai funcionar? A gente vai pegar no software LumiKit Show, que é o software que a gente desenvolve aqui. Eu vou criar todas as cenas previamente dentro desse software. E aí depois, lá dentro, eu vou gerar um cartão de memória ou um pendrive. Esse cartão ele vai ser colocado ou no player ou nessa interface aqui, num dos dois. O que muda aqui é a quantidade de universos que é suportada. E aí aqui tem o painel, por onde a gente consegue escolher. Então no player eu tenho aqui botões para cima e para baixo. E aqui na interface também eu tenho um botão para ficar trocando entre as cenas que foram gravadas tanto no cartão de memória ou no pendrive. Aí uma pergunta recorrente do pessoal, tá, se sair a energia elétrica aqui e se eu ligar, por exemplo, eu estou no programa 10, aí quando eu desligar a energia elétrica e quando a energia elétrica voltar, ele volta na programação 10, ele vai ficar executando essa cena 10 em looping o tempo inteiro, até chegar aqui e fazer a alteração. Uma característica também desse sistema offline é que não tem agendamentos, então como é que vai ter que ser feito, vai se ligar e desligar o sistema? Pode ser usada uma fotocélula, um timer, alguma coisa que ligue e desligue
as luminárias e também os controles. E aí, quando for, por exemplo, vou agora trocar para um outro mês e eu quero fazer a alteração da cor. Alguém vai ter que ir ali fisicamente, num painel, num quadro elétrico, e vai ter que fazer a troca da programação. Então, basicamente, esse é o sistema offline. Importante, não precisa deixar o computador ligado, porque não vai ter computador. Basicamente, eu usei o computador no primeiro momento para fazer a programação, e aí depois que a programação está feita, vai ficar executando nesses dois controladores aqui, sem precisar ter nenhum computador ligado. Aí, quais são os dois produtos que a gente recomenda para esse sistema offline? Se eu tiver até um universo DMX, ou seja, 512 canais, que é a grande maioria dos projetos, a gente usa o player. Então, o player tem um universo, ele vai num quadro DIN, né? Dá para ser montado lá. E aí, o que acontece, uma desvantagem desse player DIN é que eu não consigo, enquanto eu estou lá no LumiKit Show fazendo a edição da cena, eu não consigo ver o que está acontecendo na iluminação. Ou seja, ele não tem eu preciso saber, por exemplo, todos os canais das luminárias, dos projetores, tudo que eu tiver eu preciso saber antes. E aí eu tenho que fazer a programação, aí eu gero o cartão e aí eu posso testar para ver se ficou bom ou não. Então, é assim que funciona o player. Claro, ele tem um custo muito mais acessível, é bem mais simples. Esse aqui, na verdade, eu recomendo para quem for fazer constantemente esse tipo de projeto, de repente ter uma interface da LumiKit para poder então testar as cenas, para ver se está tudo certo. E aí depois deixar o player lá no cliente, para daí botar lá as cenas em execução, em looping, né? Escolhe por aqui, enfim. Porque às vezes quando a gente está fazendo a programação pode acontecer coisas que é difícil de descobrir na hora. Por exemplo, eu achei que uma luminária estava no endereço 90. Só que daí, depois que faz a programação, a gente vê que na verdade essa luminária não estava respondendo no 90. O fabricante ele até escreveu 90 em cima, mas por algum motivo estava com algum outro endereço, um erro, alguma coisa assim. Então é mais difícil de descobrir isso com o player. Quando a gente tem mais do que um universo, até 4 universos, a gente pode usar essa interface aqui. Então essa interface ela tem mais modos de funcionamento. Como ela tem uma entrada ArtNet aqui, eu consigo ligar direto no software do LumiKit Show. Consigo fazer a programação, então conforme eu vou fazendo a programação lá, eu já vejo o que está acontecendo na iluminação. Consigo testar, consigo ver tudo. E quando eu finalizei, eu vou lá, gero um pendrive, que aqui do lado dá para ver a entrada do pendrive, a conexão. E aí eu posso desconectar o cabo de rede e eu deixo o pendrive, aí eu coloco no modo playback. O modo playback, aqui pelo botão, ele vai ficar reproduzindo as cenas que estão dentro que foram gravadas dentro do pendrive. Então essa interface aqui ela é bem poderosa, vamos dizer assim, porque ela tem 4 universos, então são 2048 canais que podem ser que ela envia, né? E ela pode ter até 20 cenas. O player aqui ele suporta até 30 cenas no cartão. Falando um pouco dessa quantidade de cenas, às vezes a gente acha, 20 cenas não é muito. Mas na prática, o que a gente vê é que realmente o pessoal acaba trabalhando com até as 12 cenas, que geralmente é um mês inteiro, né? O ano inteiro, os 12 meses. E aí tem uma e outra cena só que vai complementar em alguma data especial. E lembrando que, por exemplo, 20 cenas não são suficientes, ou 30. Então eu posso gerar mais cartões. Vou lá no software, faço mais programações. Então eu tenho um cartão com 30, mais um cartão com 30 e assim vai indo. Então eu só preciso vir aqui e trocar o cartão, da mesma forma aqui trocar o pendrive. Então, de uma forma resumida, o sistema offline ele vai até 4 universos DMX que a gente consegue controlar. Bom, aí agora a gente tem a outra metodologia, que é o sistema online, mas que está limitado em até 8 universos, sem moving head, sem mapeamento. Esse aqui é basicamente o sistema que a gente mais
vende e entrega para os clientes que entram em contato com a gente. Bom, a base desse sistema é esse controle aqui que é o ARC2. Então toda a programação de cenas, luminárias, tudo é feito direto dentro dele por um aplicativo que pode rodar no celular ou no computador. Então esse controle aqui ele é diferente, ele não recebe a ArtNet. Ele na verdade é como se fosse um computador mesmo, ele tem lá dentro todo o software para gerenciar a iluminação. E ele tem algumas vantagens bem interessantes. Como ele tem a conexão de rede, ele pode ser ligado na internet. Como é que liga na internet? Vamos supor que eu estou num prédio comercial e lá nesse prédio a gente já tem uma internet do prédio. Então eu poderia conectar esse controle nessa internet. E o que acontece? O ARC2 ele vai buscar um servidor da LumiKit. Ele vai ficar conectado nesse servidor da LumiKit. E aí, quem quiser controlar a iluminação, se tiver na internet também vai conectar nesse servidor da LumiKit. Então, o que acontece? A programação, o controle, a alteração de cenas pode ser feito de qualquer lugar. Qualquer lugar que eu tenha internet, eu vou conseguir fazer a alteração, alterar a cena, executar uma nova cena, desde que eu tenha internet. Por exemplo, estou num outro país, consigo fazer, porque vai funcionar baseado em internet. Não, mas eu não quero, eu acho perigoso que fique ligado na internet, porque alguém pode descobrir a senha ou alguma coisa assim, não tem problema. Então é só, por exemplo, não ligar a rede dele, ou a gente tem uma opção que a gente vende ele com roteador também. Então é um roteador Wi-Fi, ele só vai funcionar numa rede local. Então a pessoa precisa estar dentro de um raio de 30, 40 metros do controle aqui, e aí eu consigo conectar nesse roteador wireless, e aí eu consigo acessar e fazer a programação da interface. Em locais onde não tem internet, e eu quero, por exemplo, usar ele conectado no servidor da LumiKit para poder controlar de qualquer lugar. Por exemplo, assim, vamos imaginar uma prefeitura que tenha vários monumentos espalhados pela cidade. Eles querem concentrar o gerenciamento disso. Aqui na conexão Ethernet dá para ligar um modem 4G, agora vai ter o 5G da Vivo, da Claro, da TIM, enfim, essas empresas que têm esse serviço de internet móvel. Então dá para fazer isso aqui também. Então o controle, por exemplo, ficaria centralizado numa divisão ali da prefeitura ou de uma empresa que faça essa gestão dessas programações. Esse ARC2 aqui, ele, como eu comentei, ele funciona online. Isso quer dizer também que enquanto eu estou fazendo a programação, eu já consigo ver o que está acontecendo nas luminárias. Então já dá para ver como é que vai ficar o resultado final durante a programação. E uma coisa bem legal do ARC2, apesar de eu não ter a ideia do mapeamento, né? Essa luminária fica em tal lugar, a outra fica em tal lugar fisicamente, né? Mas eu consigo fazer os grupos e eu consigo fazer uma infinidade de efeitos em cima desses grupos de luminárias. Transição de cores, consigo regular o tempo, tem uma série de efeitos que dá para fazer esse trabalho, tudo dentro do ARC, então eu não preciso deixar um computador ligado ou deixar lá alguma coisa ligada que faça execução, porque ele vai fazer tudo sozinho. Aí, quando a gente vai acessar o ARC2, eu tenho duas senhas. Uma das senhas me vai dar um acesso completo para eu poder editar o tipo de luminária, os grupos, fazer novas cenas, fazer as programações. E a outra, ela permite só eu fazer a execução de cenas, alterar a cena que está sendo executada. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso ter uma equipe, de repente, que ela é mais técnica, que faça lá as configurações,
e de repente eu posso deixar isso também para um usuário que seja mais leigo. Ele só quer ir lá e ficar alterando as cores, as cenas. Então, desse jeito, a gente evita que esse usuário, de repente, venha e faça algum tipo de alteração na configuração que não deixa mais o sistema todo funcionando ou alguma coisa desse tipo. O Arc 2 ele tem um agendador, então o que acontece? Ele vai ficar ligado basicamente o tempo inteiro, e aí ele mesmo vai acionar as cenas nos horários pré-programados. Então eu vou lá, eu programo que todo dia 7 da noite eu quero que ligue alguma determinada cena. Em maio vai ser da cor amarelo, em outubro vai ser outubro rosa e assim por diante. Então fica tudo pré-programado aqui e ele vai fazendo sozinho esses acionamentos. Também dá para ligar ele numa fotocélula ou num timer externo. Então o que vai acontecer? Quando ele for energizado, ele vai lá dentro do agendamento e vê o que tinha que estar sendo feito naquela hora. Ele tem um relógio também, né? Então ele vai lá e aciona o que tem que ser feito, que está programado para aquele horário. O Arc 2 ele também tem um acionamento físico de relé. Então, por exemplo, vai começar uma cena. Então ele vai lá e liga esse relé. Esse relé dá para ligar num contador externo, que vai energizar, por exemplo, todas as luminárias. E aí quando terminar de executar essa cena, por exemplo, foi programado para meia-noite desligar tudo. Então ele vai lá e também desliga esse relé. Isso também é uma funcionalidade bem legal que tem no sistema e alguns clientes optam em usar. E eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor essa parte de gerenciamento dos circuitos de energia. E aí do lado aqui do Arc 2 a gente tem de novo a interface A4. E por que isso? Porque o Arc 2 ele tem duas saídas físicas de DMX. Isso quer dizer que eu tenho 512 canais aqui numa saída, mais 512 na outra saída. Mas ele suporta até 8 universos. E como é que é feito isso? Eu posso ligar essa rede aqui numa interface A4 ou em várias interfaces A4. E aí eu configuro os universos que eu quero aqui em cada uma dessas saídas. Então, por mais que aqui só tenha duas saídas físicas, mas do ponto de vista lógico, o Arc 2 ele controla até 8 universos. Então, por exemplo, um exemplo de uma ponte muito grande, ou de uma torre que tenha mais de 100 metros aí de distância para passar cabo de rede. Então o que acontece? A gente pode de novo usar aquilo que eu já comentei no vídeo o L300, que era passar o sinal de rede em cima de uma fibra óptica, ou montar um link de rádio entre os dois pontos. Então isso é uma coisa que dá para fazer de forma bem simples aqui usando o Arc 2 e a interface A4. E aí a última parte aqui, só para reforçar, não vai precisar ter nenhum computador ligado, porque o Arc 2 ele funciona de forma autônoma, independente de ter qualquer outra coisa ligada no Arc 2. Então os produtos para essa metodologia aqui do sistema online, que vai até 8 universos, sem moving heads e sem mapeamento, porque ele controla basicamente luminárias RGB, RGBW, Amber, etc. Então a gente tem o Arc 2, que vai ser a base de todo o sistema, né? E só vai ter, por mais que o meu sistema seja grande, eu use 8 universos, eu vou ter só um Arc 2 na rede. Esses outros universos vão ser feitos pela interface A4. Bom, agora vamos à última metodologia que a gente usa, que é o sistema online, que ele pode ter mais de 8 universos, e se tiver moving head ou mapeamento eu vou ter que cair nessa solução aqui. Essa solução ela é mais incomum, a gente não usa tanto nos projetos, realmente é usado quando são projetos maiores. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter um computador, que pode ser um mini PC. Hoje, no mercado, a gente tem uma série de soluções bem interessantes.
mini PC assim que cabe na palma da mão, e ele roda um Windows completo lá dentro, Windows 10, Windows 11. Então vai ser usado um mini PC. Quando for usar um sistema desse tipo, tem que lembrar também de fazer algumas configurações no próprio Windows, né? Por exemplo, assim, desligar as atualizações automáticas dele. Quando o Windows inicializar, ele já vai subir o software aqui da LumiKit. Então, nesse computador, a gente vai ter o LumiKit Show instalado. Ele vai ligar automaticamente, então quem for fazer a configuração precisa estar atento a esses pontos que eu falei, né? Para já, quando ligar o computador, já entrar o software. E aí lá dentro desse computador tem uma saída de rede que vai daí mandar sinal para onde? Para as interfaces. E essas interfaces daí que vão converter para o DMX512. O bom desse tipo de sistema é que não tem basicamente nenhum tipo de limitação de equipamento, aparelho, luminária que pode ser controlado, dá para controlar tudo. Na programação também não tem basicamente nenhuma limitação, pode fazer qualquer coisa, porque vai se usar o software todo, o software completo. Assim como o sistema do Arc 2, aqui no LumiKit Show é a mesma coisa. Enquanto eu estou fazendo a programação, eu já consigo ver o resultado final nas luminárias. Então, por isso também, sistema online. E se eu precisar fazer um acesso remoto, no Arc 2 eu tenho um aplicativo específico, né, para fazer a programação, o acionamento. Aqui, como a gente está falando de um computador com Windows 10, Windows 11, ou enfim, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez já seja outro Windows, pode ser usado um software de acesso remoto que tenha no mercado mesmo. Por exemplo, o TeamViewer, Anydesk, o Google também tem uma solução de acesso desktop remoto. Então tem que ver o que melhor vai se encaixar, o que a equipe que vai controlar prefere usar. E para fazer somente o acionamento, também tem um aplicativo específico, só que assim, ele só vai acionar as cenas, eu consigo ligar e desligar. Então, para um usuário de repente mais leigo, mas que ele quer ter a possibilidade de entrar no sistema e fazer acionamentos, tem um aplicativo específico, que é o LumiKit Show Cloud Remote. Por lá dá para acessar uma tela específica e dá para ligar e desligar cenas por lá. Então não precisa usar esse TeamViewer, Anydesk para fazer o acionamento. Então, continuando, o software ele vai enviar o sinal pela rede, né, o ArtNet. Então todas essas interfaces, vamos supor que seja uma ou mais, vão ter que estar ligadas na mesma rede que o mini PC, com o que vai ter o LumiKit Show. Como a gente está falando de rede, se eu tiver interfaces muito longe, eu posso de novo usar a solução de fibra óptica ou link de rádio, se tiver tudo muito longe, um equipamento do outro. E nesse caso, aquele mini PC que vai estar executando o LumiKit Show, ele vai ter que ficar ligado 24 horas. Dentro do LumiKit Show, a gente também tem um agendador. Então eu consigo também fazer os agendamentos anuais ali. Todo dia, 7 da noite, vai ligar uma cena. Em maio vai ser uma cena que seja amarelo. Em outubro, novembro e assim por diante. Eu também consigo fazer essas programações dentro do LumiKit Show. Então, para essa última metodologia, que seria a solução mais para projetos mais complexos, o que a gente recomenda? Usar o software LumiKit Show instalado em um mini PC. Aqui inclusive eu comento que o bom disso aí é que o mini PC é bem pequeno, então eu posso inclusive montar ele dentro de um quadro elétrico. E daí vai ter uma ou mais interfaces A4 que vão receber o ArtNet e aí vão enviar o DMX aqui para o que tiver que ser controlado. No vídeo anterior, no L300, foi falado bastante também dos splitters, né? Então aqui, nesse vídeo aqui apresentando os produtos, não posso deixar de comentar
a gente tem então dois splitters que a gente usa para linha arquitetural. O primeiro deles é o outdoor, ele vem numa caixa e ele tem uma entrada DMX e saem 3 universos daí. Aqui internamente ele tem a isolação, tanto elétrica como óptica. Então se eu tiver um problema numa dessas linhas aqui, pode ser que danifique, pode ser que queime alguma coisa, se for muito forte, um raio, por exemplo, uma descarga elétrica, mas as outras saídas devem continuar funcionando, a menos que seja alguma coisa muito forte, muito fora do normal que venha danificar tudo. Por mais que a gente forneça esse splitter dentro de um gabinete aqui, de uma caixa, com uma vedação melhor, a gente mesmo assim recomenda tentar deixar num lugar onde o sol não fique batendo, não fique exposto direto ao sol, para a gente ter uma sobrevida maior ali Se for montar num quadro elétrico, a gente tem o splitter também com 3 saídas DIN. Da mesma forma, tem uma entrada e 3 saídas para o DMX, 3 linhas individuais que são isoladas tanto eletricamente como opticamente. Mesma coisa do outdoor. Se vem alguma coisa muito forte numa das linhas, essa linha ela pode se danificar, mas a tendência é que as outras continuem funcionando normalmente. E, como eu falei também no vídeo L300, a gente tem a questão de locais onde tem muita descarga elétrica, muitos raios. Então, pode ser usado um módulo de proteção desses com fusíveis aqui. Então, isso aqui seria uma proteção adicional para não estragar o controlador. Bom, e é isso. Então vocês tiveram aí uma ideia geral dos produtos da LumiKit. Agora os próximos vídeos eu vou mostrar um pouco mais na prática como fazer a programação, tanto no sistema offline e no sistema online. Então, obrigado aí por ter acompanhado, por ter assistido. Até o próximo vídeo.